Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Hoje no Nós Europa está a doutora Ana Rita Barros, é formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde, doutora Ana Rita. Muito boa tarde, Ana Marta. Vamos começar por falar de defesa e segurança, é um tema que é quase obrigatório nos tempos que correm. O Parlamento Europeu aprovou o apoio à indústria de defesa proposto pela Comissão. Pela Comissão. E já aprovado pelo Conselho também. Portanto, o Programa de Apoio à Indústria da Defesa já tinha sido apresentado pela Comissão no primeiro trimestre deste ano. O Conselho aprovou recentemente. Este programa atribui 1,5 mil milhões de euros destinados ao aumento da produção militar na União Europeia. Não é muito, tratando-se deste tipo de sector da defesa, não é muito, mas é um princípio porque estabelece, além de reforçar a indústria da defesa, a contratação pública e a contratação conjunta de vários Estados-membros. Portanto, para serem elegíveis para este programa, podem ser, no mínimo, 4 Estados-membros e podem também juntar-se aqui à Ucrânia, pode juntar-se também aos projetos. A contratação é conjunta e os meios de produção também valorizados inter-Estados-membros. Esta cooperação... Pretende-se incentivar a produção europeia. E a produção cooperativa, digamos assim, conjunta, e a contratação pública também conjunta de vários Estados-membros. O Parlamento aprovou favoravelmente, 457 votos, e aumenta, não há dúvida, a capacidade, sim, a dotação e a capacidade operacional da União Europeia nesta matéria. Este objetivo do programa insere-se no mais vasto, que nós também já aqui falamos, que é a Prontidão 2030, o REARM, que agora se chama Prontidão, apresentado pela Comissão Europeia. E tem como característica, além do número mínimo de Estados-membros a colaborar, ser 65% da produção financiada tem que ser produção europeia, portanto, interna. O que é importante para a indústria europeia também, e não só, para receber este financiamento. Portanto, têm que apresentar os projetos e tornar-se elegíveis. A parte de pormenor, digamos, deste financiamento é que os Estados-membros, concluindo em 2026 o PRR, portanto, o Mecanismo de Recuperação e Resiliência, podem utilizar os fundos remanescentes para financiar este programa de defesa europeu. Portanto, é uma maneira de, enfim, esgotar fundos e esgotar aqueles do mecanismo que, enfim, que alguns Estados não iriam fazer. Ainda em questões de defesa, esteve reunido no início desta semana o Conselho de Ministros da Defesa da União Europeia. Exatamente, presidido pela Alta Comissária dos Assuntos Exteriores, e os ministros analisaram fundamentalmente uma questão que também já aqui falamos e que vamos continuar certamente a falar, que são as opções de financiamento para prestar apoio militar à Ucrânia. Nós sabemos que está num impasse, é Bruxelas contra a Bélgica, digamos assim, porque são as instituições europeias contra um Estado-membro que detém muito desse montante. Desse montante dos ativos russos depositados. Não é só o Estado belga, é também a posição do Banco Central Europeu, que não é muito favorável, mas será certamente uma das hipóteses mais viáveis, porque as outras, enfim, penalizam muito e têm consequências dos Estados-membros. Veremos, a decisão final será, as negociações continuam nessa matéria, os ministros analisaram estas opções e, enfim, disseram que precisamos de uma solução rápida, mas esperemos pela cimeira de 18 e 19 deste mês de dezembro, a cimeira, portanto, o Conselho Europeu, a ver o que é que decide sobre esta matéria. Tudo inclina que saia essa hipótese de utilização, mas já temos do outro lado o presidente russo a fazer ameaças, se isso se concretizar. Exatamente, considerando que é uma declaração de guerra. Tudo é uma declaração de guerra. Para Putin, sim. Portanto, no domínio dos ministros da Defesa, reforçaram
a cooperação industrial também, que nós já falámos há pouco, e os esforços para continuar a combater a frota fantasma russa, que também é um assunto que tem tido várias evoluções, mas que todas as semanas existem petroleiros incidentes, ou barcos, portanto, a transportar o petróleo russo pelos mares nas fronteiras da União Europeia. Os trabalhos em curso, enfim, são de alguma forma animadores, mas é preciso dar um incentivo para que estas situações da defesa cheguem ao fim e que principalmente o fim da guerra, seja o mais rápido possível, porque este financiamento contínuo também não é uma situação não é viável. Outra questão fulcral tem a ver com o acesso europeu a matérias-primas críticas e essenciais. A União Europeia disse mesmo através da Comissão que é uma questão de segurança económica. É o acesso a matérias-primas essenciais. O nosso acesso europeu às matérias-primas é essencialmente através da China, de quem dependemos em mais de 90%. É uma dependência muito grande. O plano que a Comissão Europeia lançou agora recentemente chama-se Ressource EU e prevê uma afetação de 3 mil milhões de euros em 12 meses. Portanto, é um montante significativo através dos fundos europeus e com recurso ao orçamento da União Europeia. Portanto, será com o objetivo de incentivar a produção interna, paralelamente à diversificação dos mercados de fornecimento. O que é que acontece? Estas aquisições, segundo a Comissão, têm que divergir dos mercados atuais, temos que reinventar novos mercados, que a Comissão Europeia já se chama diplomacia das matérias críticas, e essa diplomacia vai desde a África do Sul, à América Latina, com predominância do Brasil, para arranjar fornecedores alternativos àqueles que nós temos e de quem dependemos atualmente. Uma outra questão neste plano prende-se com a reciclagem das matérias. Nós não só não produzimos, como mandávamos reciclar para fora das nossas fronteiras, enfim. O reaproveitamento destas matérias raras, em termos europeus, é inferior a 1%. Portanto, o plano prevê uma restrição às exportações, principalmente de dois materiais importantíssimos, que é o alumínio e o cobre, para já, e também a redução da nossa dependência europeia até 2030 de outras matérias críticas, também nossas conhecidas, é o caso da grafite, do cobalto e do lítio. Para isso, a Comissão criou o Centro Europeu de Matérias Críticas, que vai iniciar função já no início de 2026 e que tem por objetivo coordenar a aquisição das matérias-primas, portanto o aprovisionamento, as cadeias de produção e também o armazenamento das matérias críticas a nível dos Estados-membros. Segundo as palavras da Comissão, essa frase é exatamente proferida pelo Comissário, o comércio está sendo utilizado como uma arma. E uma arma exatamente que nós temos que contornar e saber ultrapassar, porque a União Europeia já tinha um regulamento das matérias-primas críticas, mas que se tornou nitidamente insuficiente neste momento. Para fortalecer a segurança económica europeia, é preciso alterar esta situação, porque os nossos fornecedores de matérias-primas, segundo nós sabemos, não partilham nem os nossos valores, nem os interesses europeus, portanto temos que arranjar alternativas e rapidamente. Há um novo sistema de proteção da denominação produtos artesanais e industriais, algo criado agora. Muito recentemente, exatamente. A União Europeia criou um novo sistema regulador, paralelamente àquilo que se fazia para os produtos ligados à alimentação. Agora é para o artesanato e para a indústria artesanal. Portanto, os produtos, para serem elegíveis, têm que ter determinadas características. Serem produzidos inteiramente à mão, serem produzidos com auxílio de ferramentas manuais, ou então, quando são mecanicamente, que o trabalho manual tenha um peso aqui significativo. O que é que este garante? Garante a qualidade. Um selo, no fundo, é isso. Exatamente. E também a confiança dos consumidores e, às vezes, a manutenção de algumas indústrias que, enfim, pelo tempo nós sabemos. E penso que, no caso português,
Há um levantamento europeu que aponta para mais de 2.000 produtos, apontam, por exemplo, os nossos conhecidos Cristal da Boémia, as porcelanas de Limoges, mas nós também temos a Vista Alegre, e Atlantis, e neste caso, esta propriedade intelectual da União Europeia começou a ser acessível desde 1 de dezembro passado, através do IPO, abriu candidaturas nestas denominações e que vão desde o calçado aos têxteis, passando pela joalharia, a nosso filigrama, por exemplo. Passando também por outras áreas, como o bordado? Não. Tudo o que é manual, os têxteis, os tapetes de arraiolos, enfim. Portanto, está tudo aqui incluído. O que é preciso fazer é se candidatar como produtores, às vezes associações de promotores, comunidades regionais, comunidades locais, portanto fazerem a candidatura que está aberta. A partir daí podem utilizar o selo da União Europeia para estes produtos e vão incentivar não só a manutenção do fabrico de alguns produtos que, enfim, que já estão em desuso, e também transmitir conhecimentos nesta área, o que é importante. Há uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia a propósito de um direito de cidadania. Foca-se em quê, concretamente? Neste caso, o Tribunal de Justiça foi chamado a pronunciar-se recentemente sobre um direito que é o casamento celebrado entre 2 cidadãos do mesmo sexo ser reconhecido noutro Estado-membro. Trata-se especificamente de 2 cidadãos polacos, um deles com dupla nacionalidade alemã, que casaram em Berlim. Decidiram depois ir viver para a Polónia e requeriram a transcrição da sua certidão de casamento para o registro civil polaco, que foi rejeitada. Recorreram ao Tribunal de Justiça da União Europeia e o Tribunal de Justiça considerou que a recusa é contrária ao direito da União Europeia, violando a liberdade de circulação, a permanência noutro Estado-membro, o respeito pela vida familiar e pela vida privada. E depois emitiu a opinião, transmitiu ao Estado-membro que tem de reconhecer o casamento destes 2 cidadãos, isto é apenas um exemplo, independentemente do Estado onde estão a residir, não prever no seu direito nacional o casamento entre 2 pessoas do mesmo sexo, estando o legitimado noutro Estado-membro, tem que ser aceito. Último tema tem a ver com dados do Eurostat a propósito do transporte marítimo de passageiros. Aqui é interessante o transporte marítimo de passageiros de todos os passageiros. Não estamos a falar só de cruzeiros. Não, pelo contrário, os cruzeiros têm pouco peso. Representam 4,3% dos passageiros transportados. Estamos a falar dos países que têm acesso ao mar. Portanto, em 2024, os portos da União Europeia registaram 418 milhões de passageiros, mais 24 milhões do que no ano anterior. É um peso significativo e está praticamente concentrado em 10 países. Portugal está na 14ª posição, portanto, fora destes 10, que estes 10 representam praticamente 94% total dos passageiros. O primeiro país com mais destaque é a Itália. E os portos do Sul. Portanto, a Itália tem muito travessia de passageiros entre as ilhas e o continente, portanto, principalmente na parte sul do seu território. Segue-se a Grécia e, a seguir, em terceira posição, a Dinamarca. Os 10 portos com mais passageiros localizam-se 7 no Mediterrâneo, 2 no Báltico e 1 apenas no Atlântico Nordeste. Os portos em si são, de facto, os italianos, que registram o maior número de passageiros, portanto, o de Messina, Calábria e Nápoles, portanto, são transportes internos. O porto de Nápoles registrou o maior aumento de passageiros neste ano. Quase a totalidade dos passageiros é passageiros que fazem o transporte como um transporte regular, não é? O peso dos cruzeiros aqui, como já dissemos, é muito baixo, é insignificante, mas se atentarmos ao mercado dos cruzeiros, temos também a Itália a
a representar o primeiro país. Segue-se, neste caso, os cruzeiros, a Espanha e depois a Alemanha para as partidas para o norte. Exatamente, é o que acontece. Portanto, o transporte de passageiros que quase ficou reduzido ou até eliminado com a Covid. Portanto, agora está a revitalizar-se. E, finalmente, uma frase, neste caso, e hoje, da Presidente do Parlamento Europeu. Roberta Metsola, que proferiu esta frase no primeiro Fórum das Democracias Parlamentares da União Europeia, que se realizou recentemente. Diz o seguinte: reconstruir a crença pública na democracia significa não apenas aumentar os níveis de participação, mas também combater eficazmente a ingerência estrangeira e a desinformação. Estas interferências alimentam ressentimentos nos cidadãos, dividem as nossas democracias e enfraquecem a confiança pública nas eleições, nas instituições e até mesmo uns contra os outros. Roberta Metsola. E assim finalizamos a nossa conversa hoje em Nós a Europa. Doutora Ana Rita Barros, até breve. Muito obrigada.